Começando mais um podcast, para nós uma satisfação, e hoje temos um convidado especial, ele que entende de proteção costeira. Olha só, gente, que assunto, para mim um tema muito novo. Estarei aqui também, assim como você, para aprender sobre esse tema. Marcos Lira, engenheiro, especialista em proteção costeira, vai estar conosco hoje aqui, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sua vida e sua atuação na engenharia, nesse tema, para nós tão interessante. Marcos, bem-vindo ao nosso podcast. Ok, amigo. Obrigado pelo convite e estamos aqui com o objetivo principalmente de levar conhecimento à população e aos nossos ouvintes. Boa. Certo? Que com relação a esse tema que hoje é tão importante a nível não só nacional, como a nível internacional. E aqui nós temos também, vamos aproveitar para trazer informações de obras que foram realizadas em Alagoas e que elas tiveram resultados positivos e que têm apresentado soluções que, além de conter o processo erosivo, você consegue recuperar a praia natural recreativa. Muito bom. Estamos num lugar, Marcos, bem atraente. Estamos à beira-mar, né? À beira de praia. Eu fico logo curioso no começo. O Marco nasceu em Maceió, é de Alagoas mesmo? Eu sou natural de Maceió. Sim. Tá certo? Estudei aqui, me formei na UFAL também. Boa. Aqui. Fiz cursos de pós-graduação fora. Certo? E atualmente, há mais de 20 anos, eu atuo na área de defesa costeira. Certo? Eu fiz essa pergunta, Marcos, a propósito, né? Porque para você ter despertado esse interesse nesse assunto, acho que nada melhor do que você ter nascido, crescido, visto, né, a beira-mar, vendo as praias. Exatamente. Eu aproveito para até brincar com meus amigos mineiros, né? A galera que não mora. Esse mercado, olha que pergunta, eu já começo pensando, Marcos. Sim. Esse mercado de proteção costeira, de quem atua nessa área? Necessariamente você precisa... existe esse mercado, por exemplo, no estado que não tem praia, ou não é o caso? Não, nos locais onde você não tem praia, você não tem esse tipo de problema. Eles ficam concentrados no litoral, na zona costeira. Então, o que acontece? Mas hoje, a população, pelas estatísticas, a população que existe nas grandes cidades costeiras, elas têm aproximadamente mais de 50% da população vivendo no litoral. Até porque a economia do mar é uma economia extremamente forte. Ela vai desde portos até o ambulante que trabalha na praia. Entendi. Então, ela é bastante diversificada. E atraente, né? E atraente, porque também gera emprego e renda. E no caso específico aqui de Alagoas, nós temos um potencial turístico exponencial. Ou seja, todo o nosso litoral, Alagoas praticamente nós poderíamos dizer que é o Caribe brasileiro. É verdade. Certo? Alguém já disse isso e eu não discordo, não. Eu também acho. Expressões são belíssimas. E outra coisa, o setor turístico aqui é um setor que está em ascensão. E é preciso que se tenha muito cuidado para que tudo isso venha trazer bons frutos para o Estado e para a população, obviamente. Muito bom. Eu perguntei assim, Marcos, no começo, e aí eu ainda vou insistir um pouquinho, depois a gente volta para você falar, inclusive, dos seus feitos, dos trabalhos que você já fez. Isso. Mas com relação, quando a gente fala em costeira, né, proteção costeira, e aí eu vou fazer uma pergunta, se não tiver nada a ver, você me diz. Sem problema. Nas estradas, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, você tem lugares que tem aquelas encostas, né? Que é feito aquelas barreiras. Que para fazer a estrada, geralmente tem aquela escavação que forma... Ali é um assunto, aquela costeira, aquela barreira ali é um assunto. E o que você trata é outro assunto? É assim que eu posso considerar? Veja bem, são situações diferentes. Porque é o seguinte, quando você não está na praia, na zona costeira, você tem influências de erosão, mas por outros fatores, não pela ação do mar. No caso, quando a erosão é costeira, além desses fatores que existem, tem a questão do mar. Por exemplo, eu fiz uma obra aqui em Japaratinga, que completou 20 anos no ano passado, vai fazer 21, certo? Uma obra que está sem custo de manutenção, foi na L101 Norte, ali na praia de Bitingui.
Então, veja bem, então nós fizemos lá. Lá era uma erosão de falésia viva, tá certo? Que só que tinha interditado toda a L ali, que ela fica circulando à beira-mar, que é aquele passeio que você passa ali, paradisíaco, você fica olhando, aquelas belezas cênicas, etc. Então, ali foi feita essa intervenção e ela está funcionando bem, inclusive o trecho que nós, inclusive, tivemos lá posteriormente, há uns 2 ou 3 anos atrás, e essa área onde está estabilizada, ficou estabilizada. O processo erosivo estabilizou ali, não mais erodiu o sopé da falésia, que era o que estava provocando mais erosão. Sim. E ficou tudo tranquilo. A praia hoje lá tem aproximadamente quase 70 metros de engorda natural. Eu conheço aquela região, eu acho muito massa. Belíssimo. Belíssimo. Tem até um hotel chamado Bitingui Hotel. Né? Tem o Bitingui, tem a pousada Caiuia, tem a pousada Humaitá também, que é outra pousada. Você falou aí agora, bom, você falou até em bons nomes, estou convidando vocês para assistir esse episódio e aproveitar e patrocinar. Alguns são clientes. São clientes, né? Pronto, olha aí. Vocês estão num ambiente que o Marco Lira um dia pôs a mão aí, deu a sua contribuição e fez um trabalho, não é isso, Marco? Inclusive tem uma pessoa lá que tem o proprietário da pousada. Sim. O Maitá disse que queria até, se quisesse, ele daria uma entrevista, porque na época massa. Na época que foi feita a intervenção lá em Japaratinga, o pessoal passou um bocado de tempo sem circular pela estrada, porque a erosão chegou lá em cima, despencou a falésia. É uma obra, é um trabalho marcante, né, nesse caso, né? É marcante e outra coisa, é muito importante para a questão do litoral. Sim. Entendeu? Porque você, de um problema que você tem, passa a ter, digamos assim, outra situação completamente diferente. Imagino. Marco, deixa eu te perguntar, a gente vai entrar um pouquinho ainda nesse assunto diretamente, mas eu queria conhecer um pouquinho da tua história. Você é engenheiro. Sim. E em algum momento, quando a gente faz engenharia, a maioria dos cursos você faz ali de forma mais geral e depois define, decide que área vai atuar, né? Isso. Então, Marcos fez engenharia e em um dado momento foi se achando nessa situação aí, né? Nesse assunto da proteção costeira. Fala um pouquinho pra gente desse momento em que você, como engenheiro, decidiu atuar e trabalhar nessa área. Veja bem, eu comecei a atuar nessa área a partir dessa obra que fizemos para Japaratinga. E eu observei que eu tinha muito interesse nessa área. Eu já tinha feito anteriormente, fiz uma vez um concurso na UFAL para professor da cadeira de portos, rios e canais. E eu tinha um amigo meu que era um professor da Universidade de Pernambuco, que inclusive já falecido. Ele era um engenheiro portuário. Então eu aprendi muita coisa com ele de obra de porto. Muito. Então, essas obras portuárias, quer dizer, inclusive se a gente for analisar historicamente a questão da Grande Recife, por exemplo, quando construíram o porto de Recife, pouco tempo depois destruiu-se toda a orla de Olinda. E aí, na época, não se conhecia tanto o que a gente conhece hoje, nem se tinha os recursos de hoje, e não se entendia muito a questão da dinâmica costeira. Por quê? Porque nós, engenheiros, estamos acostumados a fazer projetos em ambientes estáticos. Sim. E o mar é um ambiente extremamente dinâmico. Então, o que acontece? Na época, fizeram umas intervenções que foram aqueles espigões, quebra-mares, etc., que foram os franceses que construíram. Mas só que esse processo não foi contido e foi transferindo o processo de Olinda até Paulista. Boa. Então, no final do século XX, essa erosão chegou na praia do Janga. Sim. E cometeram o mesmo erro, fizeram os mesmos projetos, só que dessa vez não foram os franceses, foram os brasileiros mesmo. Brasileiros. Copiaram o modelo e aí transferiu também essa erosão para a praia de Pau Amarelo. Caramba. Ô Marco, então foi nessa fase aí que você achou interessante. Exatamente. Cuidar dessa área. Eu já tinha essa vontade de trabalhar em área marítima. Quando eu era estudante ainda, né? Quando eu terminei. Aí, o X da questão. Aí, veja bem, mas depois de formado eu tinha que resolver minhas coisas, então eu trabalhei em várias áreas. Trabalhei com abastecimento de água, com saneamento, com infraestrutura de drenagem, obra de pavimentação, asfalto.
coisas desse tipo. Mas só que eram de acordo com as necessidades. E construção tradicional também. Certo? Tanto é que a minha residência eu projetei e construí. Caramba, olha aí. Esse é diferente, não é casa de ferreiro, espeto de pau, não, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Isso mesmo. Então, Marcos, nesse caso aí você decidiu, enveredou nessa linha, né, da engenharia. E aí vamos falar um pouquinho dos teus primeiros trabalhos. Eu sei que tem alguns que são mais evidentes, de mais destaque e tudo. Marcos falando aqui, quem é do Brasil que está assistindo, e aí você com certeza, se não conhece fisicamente, mas já ouviu falar em Recife, uma grande cidade. Isso. E essas situações que o Marcos falou, eu como estou aqui em Maceió há 200 e poucos quilômetros, então a gente conhece e até sabe de como é que isso realmente se comportou depois que isso tudo foi feito. Isso. Eu vou chegar lá, inclusive, de uma pergunta sobre Recife, mas antes disso vamos falar das tuas aqui. Sim. O teu primeiro trabalho, já na proteção costeira, tu tem esse registro claro, assim, ó, onde você pôs a mão, não, aqui eu como engenheiro. Qual foi o primeiro? Olha, o primeiro trabalho que nós fizemos foram 2. Nós fizemos em Japaratinga. Certo. E fizemos em Maceió. Certo? Boa. E esses 2 completam, um completou 20 anos em agosto, o outro completa este mês aqui em Maceió. Caramba! E o interessante disso é o seguinte, são os resultados, porque uma das grandes deficiências que nós temos, isso não só a nível local, mas a nível global. As obras de proteção costeira, para que você possa avaliar a eficácia do resultado, você precisa monitorar antes, durante e depois. Caramba. Então, se você não fizer isso, você está num ambiente dinâmico, toda hora muda aquilo ali. As influências são diversas, inclusive variáveis aleatórias. Boa, imagino. A de Maceió foi mais ou menos onde? Fica na Ponta Verde, ali em frente ao Lopana. Verde. Ah, tá. Boa. Entendeu? Então, o que acontece? Isso daí é que é preciso ser feito para você obter melhores resultados, ou procurar, digamos assim, errar menos. Porque as experiências que estão aí, inclusive, teve até uma entrevista que foi feita recentemente pela FAPESP, com os maiores cientistas do Brasil, inclusive uma cientista que eu gosto muito dela, a professora Célia Gouveia, tá certo? Da USP. É uma grande cientista, esse pessoal tudinho relatando as dificuldades que se existe hoje em obras de proteção costeira, porque os resultados não têm apresentado eficácia. E é isso exatamente a tecla que eu venho tocando há alguns anos. Inclusive, esse trabalho que eu fiz aqui em Alagoas, eu publiquei na revista Gestão Costeira Integrada no ano de 2008. Caramba. Certo? Sim. Que é uma revista científica internacional. E isso daí, digamos assim, está feito o registro. Benefícios ambientais com o uso de estrutura dissipativa, dissipador de energia bagwall em Alagoas. Está lá, na revista. Esses avanços, Marcos, que têm acontecido ao ponto de atingir, né, a costa. Sim. Tem registro do que é a causa? Isso é sazonal? Porque você vê que o mar tem umas pancadas, de vez em quando ele está dando mais agitado. O que a gente tem que entender é o seguinte, a erosão costeira é um fenômeno natural. Em qualquer parte do mundo vai acontecer isso, porque as marés têm o ciclo delas, a variação de maré, as variações de onda que são influenciadas pelas marés meteorológicas, etc. O que você precisa entender é o seguinte, quando você tem uma área urbanizada que passa a ter erosão, aí entra o papel da engenharia costeira. É na hora que você está tendo uma erosão numa área urbanizada. Fora isso, é um fenômeno natural. Tá, entendi. Maceió, por exemplo, ele está, digamos assim, sempre com esse risco, né? Sim, porque nós temos uma costa já antropizada e é isso que eu estou dizendo. A importância de planos diretores, por exemplo. Entendi. Quando você faz um plano diretor que limita não só a construção vertical, mas também os afastamentos, você diminui o problema, porque hoje nós estamos tendo o avanço do mar a nível global, até por conta também de um fator adicional que é a elevação do nível do mar, certo? Além da influência do que você já tem normalmente. E nós estamos tendo uma influência também das mudanças climáticas provocadas
por conta das variações de temperatura muito grandes, cria centros de alta e baixa pressão, e aí você, às vezes, tem uma tábua de maré, que é aquilo ali, é feito através de séries históricas, que são registros feitos nos portos, ao longo dos anos, e aí você tem aquela maré. Só que quando você tem digamos assim, um ciclone, esse ciclone com 60, 70 quilômetros, então você tem uma tábua dizendo que a sua maré vai chegar na praia com 2 metros, ela chega com 2,30. Caramba. Aí vai aumentar o processo erosivo, que é o que tem ocorrido. Tem ocorrido, né? Eu vou fazer uma pergunta curiosa, né? Se fala muito, e não é de agora, das geleiras, né? Sim. Que a ideia de que, havendo descongelamento, né? Ela cedendo, o nível do mar sobe... Isso podendo causar... Mais processo erosivo. Mais processo erosivo. Se existe uma possibilidade, por exemplo, uma cidade como Maceió, em isso acontecendo, invadir de forma muito mais que o normal, ao ponto, por exemplo, eu moro à beira-mar e de vez em quando eu fico olhando, caraca, se esse negócio aqui subir muito e vir bater aqui, eu tô frito. Existe essa possibilidade? Não, veja bem, repare bem. Na realidade... existe, para haver uma sobrelevação do oceano em 1 metro é muita coisa, certo? Mas isso não significa que não é um problema. É um problema. O que as cidades costeiras precisam hoje é de fazer a adaptação de suas praias. Isso daí é necessário se fazer um plano, tanto a nível federal, porque, veja bem, o Brasil tem quase 10 mil quilômetros de litoral. Caramba! Certo? Enquanto Portugal tem 900 quilômetros, aqui nós temos 10 mil. Então, é preciso que a gente comece a pensar do ponto de vista estratégico. Porque quando você pensa estrategicamente, você consegue reduzir os riscos. Então, nós temos aqui excelentes exemplos em Alagoas, onde nós fizemos o uso de estruturas dissipativas na praia e que as praias se recuperaram, se equilibraram, e você volta a ter a sua... Agora, você tem que ter cuidado com a vegetação, porque não adianta só proteger, você tem que proteger e recuperar a vegetação nativa, para poder melhorar, digamos assim, as condições, porque o ambiente da praia é um ambiente natural. Uma pergunta, hoje Maceió, sem querer politizar e tal, mas assim, curiosidade, com a sua experiência, vivência, hoje Maceió, o ente público, ele tem se preocupado com isso? Maceió, ela está na zona de risco ou tem sido tratado esse assunto de frente? Veja bem, um dos grandes erros cometidos pelas administrações municipais, isso daqui vale para todos. Tá, entendi. Então, o que acontece é que o pessoal não trata o assunto com a devida... chamam juridicamente venia, né? Da devida venia. Pronto. Isso. Então é o seguinte, o que é que se precisa fazer? Planejamento estratégico. A gente não faz. Então o que é que a gente fica fazendo? Apagando incêndio. Só apagando incêndio. Então você trata o quê? As emergências. Caiu o calçadão. Caiu no seu... Aí vamos tomar uma providência. E geralmente essas providências que são tomadas são em caráter emergencial e na sua maioria... digamos assim, sem nenhum critério de estudo, aprimorado, etc. Meio que tem que ser feito na hora. Porque aí o que é que eu digo sempre, quando você vai, isso inclusive está, não ia falar agora, mas eu vou dizer. Sim. Isso está inclusive no meu livro. Boa, esse é um assunto que eu quero daqui a pouquinho aí, tratar. O que acontece? O que você precisa ver, antes de você escolher uma alternativa de proteção costeira, dentre as obras de engenharia que tem disponível, você precisa analisar 5 itens. Você tem que ver custo de implantação, custo de manutenção, impacto ambiental, disponibilidade do material e durabilidade da obra. Caramba. 5 itens. Isso daí é de forma concomitante. Você precisa fazer todas juntas. Se você esquecer uma, poderá jogar dinheiro ao mar. Por exemplo, durabilidade da obra. Isso. Então, por exemplo, uma durabilidade... Dinheiro ao mar, literalmente. Então, a durabilidade da obra, por exemplo, você tem que ver o resultado. Qual foi o resultado? Porque se você faz uma obra, daqui a pouco tem que fazer mais outra, daqui a pouco fazer mais outra, daqui a pouco... Então, você não está resolvendo. Por trás do Hotel Jatiuca, que é um hotel conhecido aqui, a gente pode citar, é uma coisa...
público, tinha lá tipo isso, uma obra, talvez não vi os 5 itens, e agora recentemente tiveram que refazer. Eu vi isso, que estava por ali em frente. Num curto período. Curto período. Isso daí é o que eu estou dizendo a você. Recai no que eu falei anteriormente. São tratadas as emergências sem os devidos cuidados. Entendi. E aí o que acontece? Quando acontece isso, ou você vai refazer ou vai perder o serviço. Caramba. Aí o que é que acontece? Vai refazer. E aí começa o ciclo vicioso. Isso daí é uma experiência que, pelo que eu até verifiquei, se você tiver a oportunidade de ler essa entrevista recente da FAPESP, está dizendo exatamente isso. A maioria, não existe obra de proteção costeira única. Certo? Você tem que... Agora, o que é que você tem que visualizar? Qual é o seu problema e qual é a intervenção que você vai fazer. Tá. Você, na hora que você vai projetar uma obra, o projetista, ele tem que responder 2 perguntas. Certo? Sim. Qual é o problema? Boa, a dor. Certo? Né? E qual a solução que você quer usar? Caramba. Porque soluções de engenharia para proteção costeira existem milhares. Tá. Cada caso, como a gente costuma dizer. Cada caso é um caso. Agora, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar, na hora que vai fazer a obra, o projeto, utilizar uma estrutura de engenharia que aumente a capacidade de resiliência da praia. Ou seja, a praia tem que aumentar a sua recuperação para você ter uma praia como praia. Quando eu vou à praia, eu quero ver o ambiente costeiro. Sim. A vegetação, a areia, etc, etc. E quando você vai à praia, você quer ver um muro? Não, e se for um muro de pedra daquela altura, aí né? é que não dá. E aí é que fica difícil, isso, né? Exatamente. E tem gente ali marcando carreira e pulando, assim, né? Aí, de vez em quando vai e fica e não volta. Inclusive, veja bem, toda obra vertical de proteção costeira, ela não dissipa a energia da onda, ela reflete. E aí o que é que acontece? Ela vai continuar erodindo ainda no local e vai transferir para as áreas vizinhas. Que foi o que aconteceu, por exemplo, lá em Boa Viagem. Em Boa Viagem. Eu vou falar de Paripueira, mas já que você tocou Boa Viagem, eu vou explorar. Sim. Boa Viagem se tornou uma praia, embora turística e até bonita, nem se compara com Maceió, lógico. Sim. Mas com essa onda do risco, dos tubarões e tal, Isso. Se fala muito que tem a ver com a intervenção que foi feita cientificamente. Não, aí você como engenheiro... lá em Boa Viagem, aquela intervenção não foi ela que provocou isso. O que se fala muito é sobre a construção do porto de Suape. Tá. Que aí interferiu no processo. Sim. Ficou faltando chegar alimento para o tubarão e ele começou a circular mais por ali. Caramba, procurar a gente, né? Entendeu? Mas ali em Recife sempre tinha tubarão, nunca não é novo. Não é de agora não, né? É antes do Porto Suape já tinha os tubarãozinhos. Você já via tubarão na praia lá. Caramba. Então, ali é o fenômeno, a gente fala isso porque é conhecido no Brasil todo, né? Sim, praticamente no mundo. Tem placa de lá informando. Tem várias teses, né, que se fala que é isso, que é aquilo, enfim. O certo é que houve uma intervenção, mas como você bem colocou, não foi ali diretamente, até porque eu percebo que a parte de areia de Boa Viagem não é nem tão curta, ela é longa, né? Então não é o caso de os tubarões ser por conta exclusivamente Na realidade, ali, quando eles fizeram aquela obra de enrocamento, que aquela obra também é uma obra que tem um custo de manutenção relativamente alto, certo? Então, eles fizeram isso em 96, mais ou menos. Desde 96 que tem aquela obra lá, só que eles começaram com 2 quilômetros, hoje tem 4,5 km. Caramba. O que comprova o que eu estava lhe dizendo. Não controla o processo erosivo. Entendi. Certo? E tem um custo alto. E outra coisa, você deixou de ter praia embaixo, na praia. Sim. E a praia hoje em Boa Viagem é confinada. Você só tem praia em cima. É. Você vê o mar, mas não tem praia. É verdade. Essa você falando aí. Então, vamos lá. Estamos em Alagoas. Em Alagoas tem uma cidade que é bastante conhecida, que é Paripueira, né? Que fica aqui ao litoral norte. Uma cidade turística também. Isso. E por lá passou a mão do Marco Lira, né, em um dado momento, fazendo um bom trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre desse momento. Bem, o caso de Paripueira, para mim, foi um caso bem emblemático. Por quê? Porque ali você tem uma erosão próxima à foz de rio. Então, quando você está com uma erosão costeira próxima à foz de rio, você tem uma interferência muito maior. Caramba. Por quê? O rio
se comporta em função ao escoamento. Quem alimenta a praia com areia são os rios. Então, o que é que acontece? Tem períodos que, em função das mudanças da dinâmica costeira no local, sim, essa foz do rio migra para um lado ou para outro, para a direita ou para a esquerda, e de acordo com as forças dominantes no sistema no período. Então, o que é que acontece? Isso forma o que a gente chama de efeito mole hidráulico. Mole hidráulico. Esse mole hidráulico, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a saída do rio e o rio vai procurar outro caminho em vez de sair na foz, que foi o que aconteceu em Paripueira. Então, ele saiu migrando, um período migrou para o lado de Maceió, depois mudou para o lado de Paripueira. Quando ele ficou na direção de Paripueira, ele foi avançando e chegou até próximo lá ao restaurante Mai Companhia, pouquinho antes. Só que antes passou por 2 loteamentos. E o loteamento Rio Mar, que é um dos loteamentos que estava com um problema, o mar avançou mais de 20 metros. Caramba! E aí o que acontece? Foi necessário fazer o quê? Uma obra de engenharia costeira. Nós fizemos lá uma estrutura dissipativa com o uso de bag wall e, após a construção, durante um período de 15 meses, o rio continuou correndo e fazendo a desembocadura no mesmo local, mas não estava mais adentrando no loteamento. E depois de 15 meses, houve uma engorda, que inicialmente foi de 40 metros e estabilizou com 100, com 3 anos ela estava estabilizada com 100 metros. Você falou 2 palavras aí que a gente que não é do meio, né, fica no mínimo curioso, né? Bag wall. Sim. Né? O que é o bag wall? Como é que eu interpretaria? Existe, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar de estruturas distintas. Tá? Boa. Porque cada caso é um caso. Você dá o remédio de acordo com o paciente. Então, por exemplo, se você está numa área que tem uma dinâmica muito forte, como é o caso de uma foz de rio, a estrutura que você precisa usar tem que ser rígida. Tá certo? E quando você está numa área que não tem tanta influência, você pode usar uma estrutura mais leve, que a gente chama soft. Então, o que acontece? Essa estrutura mais leve é o que a gente tem utilizado aqui de forma inovadora, que é o dissipador de energia sandbag, que a gente usa a própria areia da praia para conter o processo erosivo e recuperar, ou seja, vai aumentar a capacidade de resiliência da praia e ela vai se recuperando naturalmente. Essa engorda não é aquela engorda artificial que você tem que sugar com uma draga e bombear para a praia. É uma engorda natural em função do que você fez. Ela vai alargando a faixa de praia e na retaguarda de onde você fez essa estrutura, você começa a fazer a vegetação, a revegetação natural, utilizando restinga. Aí você protege a restinga e protege a praia e recupera o perfil. Eu já estive vendo, Marcos, por exemplo, num desses trabalhos, eu vou falar uma coisa aqui de alguém que não conhece. Meio que enche os sacos de areia, vários sacos, vai amontoando, fazendo organizadozinho ali e tal, e faz uma contenção com o saco da própria areia. É isso mesmo? Não, veja bem. O dissipador de energia sandbag não é isso. É preciso ter muito cuidado, porque sandbag, você botar na internet, aparece meio mundo de sandbag. O problema não é esse. O problema é o seguinte, bicho, aqui usaram até aqui um tal de big bag, isso não funciona em canto nenhum. Tá? Então, o que acontece? A estrutura que a gente usa é uma estrutura de engenharia. É uma estrutura projetada para suportar o impacto do trem de ondas, para conter a subpressão de maré, e ela fica enterrada, você não vê nada, a praia fica natural. Isso. Esse do saco da areia, como é que a gente chamaria? Não, esses que o pessoal usa por aí, uns usam como, chamam um saco de areia, outros chamam de big bag, outros chamam de... Mas não é sandbag. Agora, se você for na internet, sandbag é um saco de areia. Sim. Aí o que é que acontece? Mas não é o sandbag que a gente tem utilizado. Nós temos usado uma estrutura chamada dissipador de energia sandbag. Que é uma estrutura de engenharia, uma estrutura projetada para que atenda às necessidades do projeto para aumentar a capacidade de resiliência do perfil de praia. Porque cada praia tem o seu perfil. Isso, exatamente. Cada caso é um caso e você vai moldando, tá entendendo? Ela vai se moldando, a própria maré vai moldando o sistema. Boa. A incidência em Alagoas, nesse caso aí de alterações e até de invasões, assim, mais para o litoral norte ou mais para o litoral sul? Olha, hoje nós temos nas duas áreas. Inclusive, temos um caso emblemático
que até hoje ninguém tomou providências, que é o caso da Praia do Peba, lá em Piaçaba-Sul. Está se acabando a Praia do Peba. Se você esteve por lá, caramba, está se acabando. Mas esses processos erosivos na Praia do Peba começaram com a construção da hidrelétrica de Xingó, né? Faltou areia, começou a faltar areia, o povoado Cabeço foi invadido pelo mar e removeram o povoado Cabeço. Depois, a erosão continua, inclusive hoje nós temos um sério problema em Piaçaba-Sul, que é o de intrusão salina. Intrusão salina? Salinizou a água do abastecimento. Então, todos esses problemas estão ocorrendo. O que precisa se fazer é aquilo que a gente está falando. Cadê o plano de proteção costeira? Então, qual é o potencial que tem no PEBA aqui para a economia lagoana? Que ali nós temos muita riqueza naquela região, inclusive o camarão, que o pessoal vem buscar daqui. Sim, camarãozinho vale a pena. Então, o que é que acontece? Tudo aquilo ali precisa ser preservado. Agora, falta planejamento. Isso infelizmente, a gente tem que dizer, falta planejamento. Falta planejamento. É você levar a sério, porque, veja bem, aquilo que eu falei, a economia do mar, ela é exponencial. Sim. Ela vai desde um porto, que é importantíssimo para qualquer país. Até o vendedor de água de coco. E aí o cara diz, não vamos construir um porto porque vai prejudicar. Não é assim. Você vai fazer um porto dentro de condicionantes e tem que fazer o quê? O que eu falei aqui também anteriormente. Monitora o que está acontecendo. Se aparecer processo erosivo em algum canto, você tem que controlar, mas procurar controlar errando menos. Errando menos. Esse trabalho, Marcos, de proteção costeira, ele acontece geralmente de modo remediativo ou de modo preventivo? Eu imagino, diz um adágio, né, que é melhor prevenir do que remediar. Sim, aí eu acho que a prevenção... Dá a entender que é mais só quando remedia. Quebrou, vai lá e faz. Na realidade, hoje, o que se faz no Brasil, e eu acho que até no mundo também, porque é o seguinte, quando se vai fazer esse tipo de investimento, geralmente tem um valor relativamente significativo. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um negócio, porque tem estudo, você só vai fazer um estudo se tiver condições. Aí, essas condições, às vezes, são mais caras, principalmente quando você vai fazer obras dentro do mar. Aí é exponencial o custo de projeto. Então, o que acontece? Você tem que ter uma estratégia para fazer, digamos assim, um planejamento dessas áreas. Entendeu? Inclusive, ter cuidado com os planos diretores. Porque, por exemplo, áreas que já não são ainda edificadas, você tem cuidado de restringir essas áreas para evitar mais problema futuro na administração. Porque quando começa a cair muro, cair passeio, cair não sei o quê, aí começa, você vê, tem uma cidade na Paraíba chamada Baía da Traição, que lá está se acabando tudo. Caramba, a galera está traída mesmo. Entendeu? E o pessoal, aí fica... O poder público não tem, a cidade que não tem recursos para fazer isso. E quem vai pagar? Você veja o que aconteceu com o Cabeço. O Cabeço foi destruído aqui na foz do Rio São Francisco com Sergipe, né? No Sergipe, entre Alagoas e Sergipe, na foz, desapareceu o povoado do Cabeço com o avanço do mar. Aí a solução, na época, não tinha dinheiro para proteger e pegaram, relocaram a população e botaram em outro local. Pelo visto ficou mais barato, né? Então, esse tipo de soluções, que inclusive até na Europa tem alguns casos que o pessoal hoje está relocando a população, porque não tem como resolver, tira o cara de um canto para outro. Então, é preciso pensar bem no custo-benefício. Custo-benefício. Onde o seu benefício seja maior do que o custo. Quando a gente fala de engorda costeira, sim. E aí, para quem está nos assistindo, e muita gente que não conhece, né? A conclusão ou o entendimento é que a gente ter mais areia. Seria isso mesmo? Se a engorda costeira é mais areia. Porque tem lugares que a beira-mar mesmo, que a praia fica bem pertinho já, né? Colado ali. E eu, pelo menos, estou mal acostumado, de repente a gente tem uma engorda maior. Quando eu vejo, eu sinto falta. Olha, então, eu queria lhe fazer só 2 perguntas. Por favor. Veja bem, você já viu uma ilha quadrada? Não, confesso que não. Não, né? Uma ilha quadrada, não. Geralmente, né? Você vai ter... Ela é meio que arredondada. Tal. Quem faz a modelagem disso são as forças dominantes. Caramba. A linha de costa no mundo ela é formada
desse jeito que você acabou de descrever. Então, o que é que acontece? Quando você faz uma engorda artificial, você tem vários impactos. Vários. Caramba. Tá certo? O primeiro é na dragagem. Você vai sugar a areia do mar e bombear ela na praia. Então, tanto há impacto na sucção como no recalque. E o custo disso é um custo relativamente astronômico. Putz. Aí o que acontece? Veja bem, repare bem. Você tem uma ideia, eu fiz uma consultoria para o Parlamento Metropolitano de Recife durante 4 anos. Boa. Certo? E durante esse período, eles estavam discutindo aquele projeto de Eduardo Campos, que Eduardo Campos queria fazer a engorda de Jaboatão até Paulista, incluindo Olinda e Recife. Caramba. E tamo dinheiro. Eram 400 milhões na época. Entendeu? Então, veja bem, aí o que acontece? Isso daí, a gente pensou na época, disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita a Portugal para ver a experiência portuguesa. Por quê? Por vários motivos, né? Portugal tem uma experiência com o mar de muitos anos, né? E, além disso, a experiência deles com a engorda lá era interessante conhecer, porque na época, quando nós estivemos lá em 2011... Você estava presente? Sim, eu estive com o pessoal da diretoria. Nós fomos lá fazer uma visita, justamente nós percorremos a costa portuguesa lá de Faro até Porto. Caramba. E aí o que acontece? Vindo do Porto. Ali foi o melhor ponto de término. Não Aí o que acontece? Nós fomos até lá e tal, visitamos tudo. E aí, nessa oportunidade, eles não disseram muito sobre o custo que eles tinham com a manutenção de engorda. Mostraram que era bom, né? Mas quanto custa, né? Então, mas eu sabia de coisa. Por exemplo, na época, Portugal precisava de 300 milhões de euros para manter. Caraca! Hoje deve rondar 1 bilhão de euros. Então, o que acontece? Você tem que fazer aquela equação que eu citei aqui, custo-benefício. Sim. Porque dá para fazer engorda artificial? Acredito que sim, em alguns pontos. Não existe solução única. Se você tiver dinheiro para manter, tudo bem. Se você não tem, vai ter problema. Isso daí não é só lá em Portugal, não. É no mundo todo. No mundo todo. Certo? Tem uma recente também entrevista de um prefeito lá, eu acho que foi naquela região da Espanha, não sei se foi, não me lembro mais aqui o local, que ele disse que não ia mais fazer engorda, porque perdeu o dinheiro com pouco tempo. Caramba! Ô Marco, quando você fala em engorda, me vem à mente, eu acho que quem é curioso está assistindo, talvez lembre de Dubai. Sim. Dubai é um negócio assim interessante. Eu não fui a Dubai ainda. Meu sonho é ir lá, né? Tem tudo, só tá faltando dinheiro. Vai depender aqui do Moa, né? Então, Dubai tem aquele que é um fenômeno aqui. O cara pegou o mar, né? Assim. Isso. E ele fez. Pode chamar de engorda? Pode. E saiu Maiarinha. Engorda. O cara engordou com gosto. Engordou. E fez uma torre naquele meio. A impressão que dá pelas nossas limitações, né, assim, do ponto de vista científico, tudo é que aquilo não se sustenta, mas é uma coisa fantástica e que todo mundo tem, no mínimo, um sonho de ver. De ver, não é? Isso. Existe, aquilo ali não tem riscos, não? O Marcos, como cientista da área... Veja bem, repare bem. Eu digo a você o seguinte, nós temos hoje tecnologia para tudo. Até para fazer aquilo que foi feito em Dubai. Sem problema nenhum. Tem tecnologia de engenharia para isso. O problema é o seguinte, quando você vai fazer uma obra dessa, você tem que saber quanto é o custo. Que ali foram alguns bilhões de dólares, né? Então, o que é que acontece? É preciso que você faça a conta. Porque, por exemplo, a nossa realidade aqui é uma, a realidade do holandês é outra. A Holanda tem muita tecnologia, certo? Mas a tecnologia holandesa, ela serve muito bem lá na Holanda. Por quê? Porque ele está abaixo do nível do mar. Nós estamos acima do nível do mar. Caramba. São situações bem distintas. Entendeu? E Dubai, então? E agora, ali não, eles aterraram, fizeram tudo. Não, mas aí não foi saco de areia, não, né? Não. Ali tudo que eles tinham direito, eles fizeram. Entendeu? Então, mas tem tecnologia? Tem. Mas tem custo. É seguro? Rapaz, eu acredito que sim. Marcos mora ali em Dubai?
Rapaz, eu não tinha muita vontade. Mas eu digo assim... Ô, Marco, mas não é aquela torre bonita. Não, ali para fazer uma visita eu tinha coragem. Eu acho que eu moraria. Tu moraria, Júnior? Entendeu? A gente mora em Maceió, ali já fica assombrado, mas em Dubai deve ser um negócio, né? Então, veja bem. Então, essas questões... E outra coisa, tem muitos fenômenos naturais que provocam modificações no ecossistema costeiro. Por exemplo, tem regiões de um planeta que você tem terremotos, tem vulcões. Caramba. E isso tudo provoca, por exemplo, esses tsunamis que você vê aparecer aí, é tudo influência desses tipos de fenômenos que são naturais, mas que interferem no sistema. Por quê? Porque o oceano ele é um vaso comunicante. O que acontecer lá no Pacífico, se for uma coisa forte, vai chegar por aqui também. Olha que esse dado é interessante. Um vaso comunicante. Por isso que diz, vai descongelar a geleira lá. E vai chegar aqui também. Vai subir o nível do mar. Vai subir o nível do mar. No sistema. Ô, Marcos, você é uma pessoa experiente, já tem alguns anos, né? De atuação. Ultimamente a gente tem visto uns fenômenos, umas luzes esquisitas acendendo, tremendo terra num lugar que a gente nunca tinha visto e tal. E uma coisa muito pessoal, assim, o que você acha disso? Era esperado? É uma coisa atípica demais? Assim, você lhe assusta? Me comenta. Veja bem, com relação a tremor de terra, aqui no Brasil nós somos abençoados. Sim. Certo? Nós somos abençoados. As nossas placas tectônicas também distantes da nossa região, digamos assim, habitada. Mas tem influências, tá certo? Em alguns lugares tem influência. Então, uma coisa que é preciso se prever, e talvez, eu acho que até na região sul ou sudeste o pessoal já esteja visualizando isso nos projetos de engenharia, é você fazer uma eventual previsão de terremoto. Certo? Quem mora em regiões que já tem, aqui na América do Sul, a gente tem regiões que a gente até falamos pouco aqui. Do Chile. O Chile mesmo tem. Então, mas não é só no Chile, no Peru tem, Equador também tem. Então, você tem que ver o seguinte, nos lugares onde já já existe ocorrência, então é praticamente uma obrigatoriedade do projetista, do engenheiro, calculista, ele fazer uma estrutura de fundação que absorva esse impacto. Boa. Entendi. Antes de a gente entrar no teu e-book, vou fazer a última pergunta. Essa pergunta vai ser meio que temática para uma outra oportunidade sua aqui. Certo. Mas eu não posso deixar de fazer porque em Maceió especialmente, o Brasil todos fala desse assunto, mas Maceió é o epicentro disso. Sim. Essa bronca toda que foi provocada que trata da Braskem e esse pode ter atingido ou pode influenciar em alguma coisa da proteção costeira ou nada a ver? Braskem, afundamento, Pararaperi e a proteção costeira. Não tem nada a ver? Olha, veja bem, essa pergunta assim, se for especificamente em áreas próximas do afundamento, pode ter. Tá. Agora, na zona costeira, propriamente, na parte de praia, etc., a influência não é tão... Não chega, né? Não chega tanto, tá certo? Não, tudo bem. Porque é curioso. Esse tema, né? Você sabe que todo mundo fala... É uma questão que está havendo, assim, muito sofrimento pela população. Sim, é um assunto sério. Para as pessoas que são as vítimas do processo. Né? Isso, eu penso assim também. As vítimas verdadeiras é um assunto doloroso, sofrido. Não é fácil. E tem alguns que ficam no entorno ali também se aproveitando, fazendo barulho. De aproveitamento, Aí tem as vítimas verdadeiras e tem as vítimas fictícias. Que ficam por ali. Mas as vítimas realmente é uma situação difícil. Sem dúvida. É dramático, Mas, mestre, você no seu currículo hoje traz aí momentos de dedicação para escrever, para registrar esse conhecimento todo. Sim. E você hoje já tem até um e-book. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e em que isso vai dar. Eu estou curioso aí sobre o e-book, Marco Lira. Veja bem. Nós fizemos como é que se diz? O nosso e-book no período da pandemia, que era uma coisa que algumas pessoas já tinham me cobrado isso, e eu digo, rapaz, eu vou ver, eu nunca tinha tempo. Mas quando chegou no período de pandemia, eu fiquei um tempo também sem sair para canto nenhum, então eu disse, não, agora eu vou aproveitar para fazer o e-book, né? Eu vinha sendo, digamos assim, postergado, né? Sim. E aí, qual foi a ideia do e-book? A ideia do e-book é o seguinte, o título do e-book é
Como controlar o avanço do mar. Boa. O título em si já é atrativo. Como controlar o avanço do mar. Isso daí pode ser uma pergunta e pode ser uma exclamação. Uma exclamação. Certo? Boa. Mas isso daí eu já fiz de propósito. Sim. Porque nem é pergunta, nem é exclamação. Fica no ar para a pessoa ficar pensando. Por quê? Porque o objetivo do livro é você traduzir as complexidades de um ambiente costeiro para uma população leiga. Certo. Você levar orientação, levar informação, onde a pessoa que consegue ler o livro, que é pequenininho. Eu fiz um livro se eu não me engano, tem 20 páginas, uma coisa. Que você vai convertendo num livro logo. Não, né? aí veja bem, e agora nós pretendemos ainda este ano, agora antes do final do ano, não tem ainda uma data, mas antes do final do ano nós vamos fazer o lançamento do livro editado. Maravilha. Muito bom. Inclusive com um capítulo a mais. Que esse e-bookzinho só tem 3 capítulos. Eu aproveito para já deixar aqui o convite para você lançar o livro aqui. Sim, está aceito. Já está aceito. Para a gente levar o conhecimento. Sim, com Só certeza. repetindo, o título dele é... Como controlar o avanço do mar. Como controlar o avanço do mar. Imagine só, não somente quem mora à beira-mar, ou mais próximo, mas quem mora distante e tem esse interesse. Porque o mar, eu penso assim, ele é saúde, ele representa tudo de bom. Tudo. Não é? As pessoas, sempre que se aproximam do mar, elas têm benefícios. Quanto mais protegido, cuidado... Se você estiver muito estressado, sentar na beira do mar e ficar contemplando, você se... Já é o caso. Você sai de lá energizado. Hoje eu fui de manhã, que eu caminho descalço, muitas vezes eu vou na casa. E é bom caminhar na caminho descalço, paro ali, tomo aquele sozinho, ou logo cedo da manhã, ou então no final da noite. Quando eu chego, antes de tomar um banho, eu vou lá, eu vou com a minha esposa, às vezes chamo de terapia de casal. Terapia boa. Ela e o barulho do mar. Isso que é o ideal. Inclusive tem aqui em Alagoas, nem fazendo propaganda, mas ao mesmo tempo pode fazer. Aquela pousada Caiúia é uma pousada pé na areia. Que massa, olha aí você se hospedando lá, ouve o barulho do mar. Eu já tive a oportunidade. É muito bom, é muito bom. Marcão, eu vou ter a ousadia até de dar esse título assim. Marcão, você, como uma pessoa já que tem essa vivência, inclusive convivendo com o mar, com a ciência, com o trabalho que você tem feito, se você fosse falar para a sua audiência, para as pessoas, que conselho você daria, tanto para os gestores públicos ou então para a galera que usufrui do mar, que mensagem você finalmente deixaria aqui para nós? Olha, veja bem, eu recomendo, tá certo, que a necessidade hoje, principalmente de gestores públicos, é de adaptação e recuperação das praias naturais. Muito bom. Certo? Isso daí. E outra coisa, quem é proprietário, quando tem algum tipo de problema, antes de fazer qualquer coisa, procure informações de quem sabe. Muito bom. Porque as pessoas que sabem vão lhe orientar no sentido de você encontrar soluções para o seu problema. A solução certa. Isso. Muito bom. Quem quiser achar o Marcos nas redes sociais, arroba Marco Lira. Engenharia Costeira. Engenharia Costeira, muito bom. Eu estou muito feliz com sua presença aqui. Eu também agradeço muito essa oportunidade. Essa oportunidade para mim foi muito interessante. E outra coisa, para mim também está sendo um desafio, porque eu não tenho esse costume de estar em frente à câmera. Rapaz, se você não tem e fez desse jeito, imagine quando tiver. Imagine tendo. Mas interessante, você tocou num ponto muito, muito relevante, que é você falar daquilo que você vive, que você entende. Então, assim, sem sombra de dúvida, você foi muito feliz nas suas palavras, nas colocações. A gente que não é do meio, como não é o meu caso, consegue captar, até alguns termos mais científicos, você troca em miúdos, ajuda. Que é justamente esse o motivo do livro. Muito bom. Eu achei interessante que teve, logo quando eu fiz o lançamento, teve um médico lá de Pernambuco que me ligou. E eu disse, rapaz, eu não posso lhe explicar muito, mas se você quiser, você pode adquirir o livro aí. Boa. Na Amazon só custa R$20. Muito bom. Aí, resultado, ele comprou. Aí 2 dias depois ele ligou para mim agradecendo. Rapaz, esse livro é ótimo, eu gostei e tal. Pronto, e a gente vai fazer o mesmo anúncio para os que nos seguem. Então, se você quiser conhecer mais, adquira o e-book ou então entre em contato com o Marco Lira nas redes sociais. Marcão, muito obrigado. Ok, amigo. Felicidade. Obrigado.
sorte. E muita sorte. Espero você de volta. Tá okay? Bem, vamos voltar. E a você que nos segue, nos acompanha, aproveita, segue o nosso canal e consome esse conteúdo que é muito bom. Quem mora à beira-mar e quem não também. Um abraço, até a próxima. Aprove Deus.